Hoje eu vou ensinar a rotina ideal para você, mulher na menopausa. Mas espera aí, deixa eu ligar o ar, porque deu até um calor aqui no vídeo. A menopausa, ela muda tudo, mas você não precisa sofrer com isso. Os sintomas, como os calorões, como a falta de memória, como a falta de libido, como a labilidade emocional, ela pode sim ser controlada. E nós médicos temos a obrigação de passar essa informação de qualidade para você, paciente e mulher que está nessa fase e pode sim ser ajudado. Essa é uma fase que precisa de outro olhar. E se você, mulher que está aqui, se identificou com esse vídeo, clica, curte e encaminha para outras mulheres. Eu sou a doutora Marcela Vori, sou médica nutróloga e estou aqui para te ajudar no climatério. O que o corpo começa a pedir? Rotina, ritmo, leveza. Não precisa necessariamente ser um momento de dor, um momento de estresse. As mudanças, elas vão acontecer e isso independe da sua vontade, mas você pode sim passar por esse período com tranquilidade e viver uma vida com mais leveza. O que você precisa nessa fase? De rotina, uma rotina de sono. O horário que você acorda e o horário que você dorme é muito importante na rotina do seu sono, de como será esse sono, se esse sono é refazedor, se esse sono de fato é um sono reparador, em que você produz os hormônios necessários para manter o seu metabolismo ativo, para você ter massa muscular ou para perder gordura com mais facilidade. Isso vai depender muito do sono que você tem. Não adianta você ficar até tarde da noite estressada, preocupada com coisas que você não pode mais resolver e vendo o celular ou vendo séries na TV. O sono é primordial para a mulher que quer passar por essa fase com qualidade de vida. Depois do sono, nós podemos também falar sobre a prática de atividade física, que isso já é consensado em todas as literaturas, em todas as sociedades médicas, sejam brasileiras ou internacionais, o que vai prevenir que essa mulher tenha câncer e tenha doenças crônicas é sim atividade física, o exercício resistido, a musculação. Musculação é prescrição médica. Nós mulheres não somos mais criança para escolher o que a gente quer ou não, gosta ou não de fazer. A musculação é primordial e é tratamento para a mulher nessa fase da vida, assim como em todas as outras fases. Essa atividade física precisa de estratégia, precisa sim de um educador físico guiando e te orientando no melhor treino para você, como você vai conseguir ter músculos de fato e como você vai conseguir também queimar a gordura necessária. Outra estratégia importantíssima é a dieta. A dieta é e sempre será importante. Nenhum tipo de suplemento, nenhum tipo de reposição vai fazer o lugar da dieta. Claro que você pode comer o que você gosta, mas você também precisa de uma estratégia, uma dieta anti-inflamatória, rica em antioxidantes que possam lhe trazer saúde e romper com os déficits nutricionais que você apresenta durante toda a vida e que pioram durante a menopausa. O intestino que funciona regularmente, você também precisa de uma rotina para que esse intestino funcione. Não adianta você correr o dia inteiro e você não ter um tempo de fato para conseguir ir ao banheiro e conseguir ter um esvaziamento satisfatório de fato, porque muita mulher às vezes não consegue ir no banheiro por conta da corrida do dia a dia e já tem esse hábito dia a dia e isso vai piorando com a menopausa por conta da queda dos níveis de estradiol. E por último, que a gente fala que a cereja do bolo e essa mulher precisa merecer é a terapia de reposição hormonal, que a gente precisa falar isso sem tabus e colocar para a mulher o que é de fato indicado, o que é contraindicado, as contraindicações são claras e essa mulher precisa saber dessa informação. Nós, médicos, não podemos ser omissos quanto ao bem que a TRH faz na vida da mulher, principalmente na melhora de todos esses sintomas que eu falei. O corpo, ele pede rotina.
não é uma questão de rigidez. Toda vez que a gente conversa com as pacientes falam, ai meu Deus, ela vai me tirar tudo que eu gosto, ai meu Deus, mas eu vou precisar agora fazer isso mesmo. Sim, algumas coisas são necessárias, mas não precisa ser rígido, pode ser leve. Você ter uma rotina de sono, isso é o que a gente ensina para qualquer criança quando ela nasce. Ela dorme, tem as cestas e ela tem alimentação entre esses períodos. E a mulher também precisa disso. Claro que cada um tem um hábito, seja mais diurno, seja mais noturno, mas essa mulher precisa entender que ela, de fato, necessita de uma noite de sono refazedora. Nós, na Clínica Médica Vores, passamos, inclusive, aulas para a paciente rever e ver o que ela, de fato, precisa mudar. Então, a higiene do sono, ela começa com um quarto acolhedor, um quarto que você vai para dormir, você não vai para ficar vendo televisão ou falando no celular. Então, precisa de luzes amarelas, luzes mais baixas. Você pode colocar um difusor com essências, por exemplo, lavanda, que tem muitos estudos mostrando a melhora do humor e o relaxamento. A mulher precisa tomar um banho morno, não precisa ser um banho quente, mas deitar na cama numa temperatura que seja mais baixa. Mostraram-se estudos que nós precisamos de uma temperatura um pouco mais baixa que o nosso corpo, por volta de 20, 21 graus. Que a gente precisa, por exemplo, de um cobertor quentinho para se sentir aconchegada e dessa maneira dormir bem. Então, se você tem marido, não consegue dormir bem e ele ronca, você pode usar aparelhos auditivos que são baratos. Você pode usar, hoje a gente tem aquela tapa-olhos e eles podem, inclusive, ter um buraco no meio, que isso não vai impedir, por exemplo, que a mulher use cílios, que a mulher tenha questões com a face. Tudo isso entra na higiene do sono, uma respiração consciente. Na Clínica Médica Vores nós temos métodos respiratórios para você conseguir diminuir frequência cardíaca, para você conseguir aumentar essa capacidade respiratória. Toda a vida começa com uma inspiração, né? E nós terminamos aí uma inspiração. Nós precisamos saber respirar nesse intervalo. Isso também vai acontecer através do manejo do estresse com essa mulher. Então, fazer uma inspiração diária, seja à noite, seja ao acordar, isso pode melhorar e muito o fator estresse dessa mulher. As atividades físicas, a gente preconiza que elas sejam feitas pela manhã, que ela acorde num horário pré-estabelecido, que ela também vá dormir num horário pré-estabelecido, que ela tenha uma estratégia, e para que ela também possa se adequar ao tratamento, nós começamos sempre com um tratamento normalmente de gel, de creme, para adequar doses de hormônio e depois ela conseguir talvez evoluir até para o implante, que tem uma dose muito mais fisiológica. Os implantes podem acontecer, o estradiol, a testosterona, a progesterona a gente preconiza via oral, mas o estradiol pode ser feito via implante caso essa mulher não goste de creme ou caso ela não queira ou não tenha condições de colocar o implante. Podemos utilizar de hormônios que vendem na farmácia, que já são patenteados e já são prontos e acabados para essa mulher. Essa mulher, ela precisa de um hobby, ela precisa do sol, então nós que vivemos aqui na praia, muitas vezes nem vamos até a praia, mas é muito importante o grounding, que a gente chama, sobre ela pisar o pé, seja no mato ou seja na areia. Isso tudo faz da rotina dessa mulher muito mais leve, para que ela sinta menos esses efeitos da menopausa. E com certeza ela vai conseguir viver o resto da vida dela sem tanto estresse causados por inúmeros sintomas que essa mulher ao longo da vida apresenta e muitas vezes não procura ajuda, porque ela acha que é normal, ela perdeu libido, porque ela acha normal ela ficar ressecada e ela começa a viver com o marido como se fosse um amigo, ela não tem libido e ela acha que é normal não ter libido. Isso não é normal. Então é preciso sim cuidar dessa mulher, repor os hormônios, né? Conversar com ela muitas vezes sobre sexo, para ela pensar nisso, porque nós, enquanto seres vivos, enquanto estamos na fase reprodutiva, o nosso corpo entende que nós ainda estamos vivos. E caso a gente não tenha mais relações, ele entende que a gente está no processo de envelhecimento, ele vai começar a diminuir a produção de diversos hormônios que são importantíssimos para o bem-estar e, de fato, ter uma dieta guiada por um profissional de saúde. Hoje nós temos a nutricionista que
é uma cientista, ela trabalha sobre o sono com o paciente, além disso a gente adequa a melhor dieta. Num primeiro momento temos estratégias muitas vezes anti-inflamatórias, de tirar o pão, tirar o glúten, tirar o leite, tirar o açúcar, para essa mulher ver como ela fica. Uma mulher na menopausa, quanto mais low carb a dieta dela e menos inflamatório, menos sintomas ela vai sentir. Então, claro que ela vai comer um doce que ela gosta uma vez ou outra, mas isso não pode ser uma rotina. Assim como o consumo de álcool, o álcool ele interfere demais na conversão dos hormônios, então muitas mulheres começam a ter uma tolerabilidade mais baixa contra o álcool. Então, gente, é o simples, é sono, atividade física, uma dieta rica em antioxidantes, uma base familiar, né, um companheirismo, porque isso é muito importante durante essa fase dessa mulher, ela conversar com o companheiro para saber como de fato ela está se sentindo e como ele pode ajudá-la também, porque a partir do momento que vocês são um casal, vocês estão juntos, vocês precisam ter essa cumplicidade e ele precisa entender que isso é uma nova fase. Nós mulheres somos cíclicas e nós passamos por várias fases, então ele precisa estar junto com essa mulher para que, de fato, essa mulher entre no climatério feliz, saudável e sem tantos sintomas que acabam com ela e deixam ela à beira de nervos. Isso não é necessário e eu tô aqui para ajudar. Plano bem feito na menopausa pode mudar tudo. E se você está gostando desse conteúdo, no próximo vídeo a gente vai conversar sobre jejum após os 40 anos. Será que funciona mesmo? Vamos ver.